Boa noite, turma, tudo bem? A aula passada a gente viu sobre as proteínas séricas, o que elas são, né? E hoje nós vamos ver o exame para detectar essas proteínas, que é a eletroforese. A eletroforese, tá? Ela não vai ser só para isso, também vai ser usado não só para proteínas, mas também como para DNA e RNA. A gente pode definir ela como um processo para, fazer a migração de partículas, tá? Que vão ter ali, a sua separação através dessa influência do campo elétrico. Então, as cargas positivas e cargas negativas vão se separar sob condições de corrente elétrica constante. E esse deslocamento vai ser resultante de uma carga efetiva, da molaridade do tampão e da resistência do meio usado ali como suporte. Então, a gente vai aprender cada procedimento, e vai entender um pouquinho mais sobre isso. Então, nós vamos ver o quê? Que a mobilidade eletroforética, ela vai ser diretamente proporcional a essa carga da partícula e vai ser inversamente proporcional à viscosidade do meio, tá? Que a gente vai colocar essa amostra. Isso vai gerar um potencial elétrico e vai promover o quê? A migração dessas proteínas em lados opostos, tá? De acordo com o lado positivo, lado negativo dessas macromoléculas, tá? A gente vai ver elas migrando, tá? De acordo com essa corrente elétrica que a gente vai colocar, tá? Nessa substância. Vocês já vão aprender como é que é todo o procedimento. Mas isso, tá? Vai ser uma forma da gente separar essas macromoléculas positivas das negativas, de acordo com a carga elétrica, tá? Que a gente vai promover aí para separar essas macromoléculas. Então, pensando na centrifugação. Por exemplo, quando a gente quer separar o sangue, o soro, o plasma, a gente usa o quê? Usa a centrífuga. Mesma coisa, quando a gente quer. Mas por que, nesse caso, quando a gente trata sobre essas proteínas séricas, a gente não consegue fazer essa separação em centrífuga? Por quê? Porque elas são constituídas de macromoléculas positivas e negativas. E isso, tá? No momento da centrifugação, seria impossível, tá? De separar. Então, por isso a gente precisa do método da eletroforese, tá? Para separar essas cargas. Então, vamos imaginar aqui a seguinte situação, Primeiro, esse quadradinho aqui, Aqui vai estar, a minha cuba de eletroforese. A gente vai usar alguns polímeros, tá? Para adição ali da substância que a gente vai querer. A gente vai ter ali a carga positiva, carga negativa. Eu vou acrescentar nessa minha amostra, vocês já vão aprender, tem um vídeo ali certinho. Vou acrescentar na minha amostra, esses espaçamentos. E, tá? A gente vai ver o quê? Que quando a gente induz a corrente elétrica, a gente vai ver macromoléculas positivas e negativas sendo separadas umas das outras. Então, elas vão correr. Elas estavam, aqui centralmente. A hora que eu dei a carga, elétrica nesse campo, o que eu vou ver? Eu vou ver essas macromoléculas se dissipando. Porém, o que eu vou analisar? Quando a macromolécula se ligar, tá? Chegar próxima à região positiva, tá? O que eu vou analisar? Eu vou ver uma macromolécula negativa, porque as duas, tá? Se atraem. A positiva, por que não vem para cá? Porque elas se repelem. Então, esse ato de utilizar esse campo elétrico é justamente para isso. Para moléculas, de campo negativo diferentes se aproximarem uns dos outros. Então, no campo positivo, eu vou ver macromoléculas de campo negativo. E no campo negativo, eu vou ver macromoléculas de campo positivo. Então, vamos imaginar uma outra, situação. Ali, eu estava querendo separar o quê? Moléculas com cargas diferentes. Nesse caso aqui, eu vou querer analisar o quê? Uma macromolécula de mesma carga positiva, com mesma densidade, porém, ela está fragmentada e possui peso molecular diferente. Então, como é que eu vou saber de cada macromolécula? Quando a gente induz, essa substância aqui, substância X, vamos imaginar aí, a gente vai ter ali
diversos pesos. Eu vou ter uma com 100, 200, 300, 400. Tudo aqui na mesma, tá? Elas estão tudo ali fragmentadas entre si. E eu quero que elas se separem. Eu quero identificar qual que tá com 100, qual que tá com 200, 300 e 400. É isso que esse exame vai fazer para mim. Ele vai separar, tá? Quais são, né, as macromoléculas de acordo com o seu peso. Mas, professor, então, como é que eu vou saber? Foi colocada, então, a corrente elétrica nessa substância e a gente viu o seguinte. Então, foi colocado ali, né? Ela correu, então, ela saiu do campinho e ela correu. E elas se separaram, tá? Eu tinha ali, no caso, 4 e elas se separaram. Então, como é que eu vou saber qual macromolécula é de peso, né? De peso molecular de 100, de 200, de 300 e de 400? De acordo, tá? Conforme ela for correr. Então, a gente viu que aqui umas correram menos, pois aqui era a base, né, que elas estavam. Então, correu menos, correu um pouquinho mais e correu, né, bem mais. Então, como eu saber qual é o peso dessas moléculas? Quanto menor o peso molecular, maior vai ser a velocidade. Então, ela vai correr muito mais rápido. Então, eu vou saber o quê? Que essa que chegou aqui primeiro é de peso 100. A segunda, de peso 200. A terceira, de peso 300. E a última, de peso 400. Então, a eletroforese, além de me ajudar a separar macromoléculas positivas e negativas, ela também me ajuda nesse procedimento quando eu vou ter ali, por exemplo, alguma substância fragmentada com pesos moleculares diferentes. Então, vai me ajudar a separar, né, e a identificar essas macromoléculas. Então, como eu disse, né, o que a eletroforese vai identificar? Vai identificar proteínas com cargas diferentes e proteínas com cargas iguais, porém com peso molecular diferentes. Agora, o que eu vou usar, tá, para a gente ter toda essa corrente elétrica acontecendo? A gente vai precisar de alguns reagentes nessa substância, tá? A gente vai precisar de uma solução tampão ionizada. A gente poderia usar água? Poderia, tá? Vocês já vão ver bem certinho isso em vídeo ali. Mas a gente poderia usar água? Poderia. Mas a corrente elétrica que a gente ocasionaria ali não seria tão eficaz como uma solução tampão ionizada. Por quê? Porque a água ela não conduz eletricidade tão bem como a ionizada. Assim, ela vai facilitar o serviço e a gente vai ter uma certeza, uma garantia de que aquilo que correu, tá, foi de forma eficaz, no tempo certo, de forma correta, sem interferência, tá? A gente também vai ter, para algumas substâncias, a gente vai precisar o uso de corantes para conseguir marcar, tá, essas proteínas. E o uso de polímeros, tá? O que são polímeros? Nós vamos ver duas formas específicas de polímeros. O gel de agarose, que vai ser para separação de moléculas maiores, então quando for maior daquela molécula, né, a gente vai poder usar o gel de agarose. No caso, a gente vai usar isso no caso de DNA e RNA. E a gente vai ter o gel de poliacrilamida, que esse gel, ele vai ser para separação de moléculas menores. Aí a gente pode usar em casos de moléculas menores de DNA, RNA, e vai ser usado em específico quando a gente estiver tratando de proteínas, que são moléculas menores. Então, a gente vai precisar desse gel para a gente fazer essa análise de proteínas. Então, para vocês entenderem o porquê, né, da gente usar um para maior e outro para menores moléculas. O gel de agarose, depois que ele é dissolvido, aquecido, né, que ele se dissolve e ele se solidifica, a gente vai ver o quê? Ele formando uma malha com espaçamentos bem maiores, né? Então, no momento dessas moléculas passarem entre essas teias, tá? Do gel de agarose, elas vão ter facilidade. Então, vai ser o suficiente para elas. Se, por exemplo, uma célula grande tentar passar nesses buraquinhos aqui, no gel de poliacrilamida, a gente vai ver o quê? Que elas não passariam, elas não conseguiriam correr, certo? Ou seja, a gente não teria ali o resultado de um exame, porque ela não passaria. E quando a gente for ver, tá, fazer um exame com moléculas menores, a gente vai usar esse gel aqui. Por quê?
Se eu usar um gel muito grande, o que acontece? Vai dar interferência no resultado. Pode ser que ela não corra de forma correta. Então, ela precisa ter os espaçamentos corretos para a gente ver um resultado correto. Então, a gente sabe, trabalhou com moléculas maiores, gel de agarose. Trabalhou com moléculas menores, gel de poliacrilamida, certo? Outro fator também sobre os polímeros, a gente vai ver o quê? Quanto maior a concentração dos polímeros, mais estreitas serão as malhas. Então, eu estou usando um de agarose, tá? Para uma célula grande, eu provavelmente vou usar ali 1%. Mas se eu for trabalhar com moléculas que sejam menores, mas não tão menores a ponto de eu usar o gel de poliacrilamida, tá? Eu vou usar, então, esse gel de agarose, por exemplo, a 4%, que vai ser o suficiente ali para minha molécula. Então, de acordo com o que eu for usando, tá? Essa porcentagem de 1, 4%, 2%, eu vou adequando conforme o que eu for usar ali em relação à minha molécula. No caso do gel de poliacrilamida, a gente vai estar vendo ali 10%, 12%, de acordo com o tamanho da minha molécula que eu quero trabalhar. Então, a gente vai, né? Você tem que estudar um pouco para ver que molécula que você está usando. Ah, eu estou usando uma proteína tal. Então, eu sei que a estrutura dela é um pouco menor, então eu vou trabalhar com esse, né? Então, quanto maior a concentração do polímero, mais estreita, tá? Vai ser essas malhas, ou seja, menor. A passagem vai ser mais dificultada. Então, se você colocar uma molécula maior, ela não vai conseguir ter o resultado correto. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um videozinho, tá? Aqui vem desde a montagem, tá? Dos polímeros, de como é que é feito, a adição. Então, aqui ela vai estar fazendo em agarose, então ela vai pegar a bandeja, vai encaixar as borrachas, tá, nas laterais. Essa bandeja é especificamente para a gente ter a montagem dessa agarose, né, desse polímero ali nessa bandeja, que é o que a gente vai usar depois para correr. Vai despejar o gel, né, que a gente vai usar ali, no caso ela tá usando a agarose, não sei se conseguiram enxergar, mas tá a agarose 1% ali. Vai encaixar os pentes, tá? E vai aguardar esse gel se solidificar. Por que ela coloca esses pentes aqui? Nesse lugar desses pentezinhos que vai ficar os buraquinhos, como se fosse aqueles quadradinhos que eu mostrei ali para vocês agora, né? Pra a gente colocar a substância. Então, a gente coloca esse pentezinho só para formar o buraquinho, tá? Então, já solidificou, ela vai tirar as borrachas da lateral. Cuidadosamente, para não interferir ali, vai tirar esse pente. Agora, a gente vai colocar na cuba, tá? Que a gente vai ter ali para colocar carga, a gente vai despejar o tampão, tá? Ionizado. É essa solução que dá, tá? A potencialização para correr a corrente elétrica. Vai colocar, então, aquela bandeja de gel, né? Que tá com o polímero ali. E agora, nos buraquinhos que a gente formou, vai aplicar a substância que a gente vai analisar naqueles pocinhos onde a gente fez com a ajuda do pente. Vai conectar a tuba à fonte de alimentação de energia. Vai ajustar voltagem, corrente elétrica e o tempo da corrida de acordo com a sua molécula. Aqui, gente, ela está trabalhando com uma molécula de DNA, tá? Com 10 minutos, a gente já vai ver essa substância se separando, se dissipando, tá? Então, ela já correu. Com 20 minutos, tá? Que é o que ela precisava aqui para analisar, a gente já viu essa corrida, tá? Já conseguiu identificar ela andando aí, se separando. Então, agora é a hora de fazer a retirada para a gente fazer a revelação, então, do que foi separado nisso em agarose. Aqui, nesse caso, o laboratório já tem ali, né, as máquinas certas, né, para fazer essa visualização.
Então, aqui a gente consegue, né, identificar ali, o analista vai analisar e vai identificar a separação, né, dessa molécula. Então é isso, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao procedimento aí das proteínas, deixa aqui nos comentários. Vou estar aqui com vocês até o final dessa aula para a gente estar comentando, né, tirando as dúvidas. Também entraremos na próxima aula aí em parasitologia. Espero vocês lá. Tenham um bom restante de aula e até breve.